aliviar a nossa vida, a nossa existência. Quer fazer eu, sacerdote da vida natural, como na madrugada, eu aprendi o verdadeiro significado do amor. Segue qualquer forma de utilidade. Não há verdade. O importante é o que nós significamos um para o outro. Isso é amar. Obrigado. Obrigado por fazer neste tempo de hoje, mais uma vez, recordar, requerer, mais uma vez vencer o tempo com a liturgia que o amor proporciona. Já fica virado direto para ali, tá ligado? Está com você para cá. Se aqui eu já estou aparecendo. Tá, bota lá. Eu já vou estar aqui. Ali embaixo. Entendeu? Não vai dar pra minha queimada. Eu pensei que podia ser. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Eu tomo conta. Boa noite, ouvinte da 104.9. Rio Bonito FM. Vai deixar lá tudo. Vai deixar lá tudo. Boa noite, ouvinte da 104.9, Rádio Rio Bonito FM. Começamos a partir de agora o meu, o seu, nosso Todo Está Comigo, programa de fé e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Já saúde cada um de vocês com a paz de Deus, do amor de Maria, né, que a Papai do Céu possa abençoar o começo de semana. Você sabe que eu tenho domingo com o primeiro dia da semana e tenho a segunda-feira, o segundo dia, então, né, daqui para frente vai se começando a semana bem especial para você. Boa noite, João. Boa noite, meu irmão, boa noite, Deus. Boa noite, os seus ouvintes, pela 104.9. Você que está nos vendo, também nos ouvindo pelo Instagram, pelo Petrúcio. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor da Santíssima Virgem, seja sempre em nossos corações. E hoje vai ser um programa mais especial. Vai ser um programa recheio da graça de Deus. Amém. Tá aí, João. Estou preparando um programa bem especial para você, com muitas surpresas, tá? Você fique ligadinho aí, não fique de fora, vai compartilhando, você que está assistindo pelo Instagram, tanto Petrus Miguel como João Carlos aí, né, que está sendo transmitido os dois ao vivo aqui pelo Instagram. Então que Deus possa abençoar. Fica ligadinho aí, vai escutando esse louvor, que a pouquinho tem novidades para você, tá bom? Sai daí.
Boa noite, Joana, que Deus abençoe. E é com esse louvor que vamos dar início ao nosso programa. O louvor vem falar sobre os que confiam no Senhor. Aqueles que buscam a felicidade em Cristo, que estão na presença de Deus, tentando fazer com que tudo seja preciso para que a gente caminhe com Cristo. A palavra de Deus vem nos falar sobre a esperança, sobre a virtude, sobre o amor, mas também falar sobre fé. Muitas vezes sobre fé. E o que a gente tem guardado nos nossos corações é que quando temos fé, tudo é possível. Tudo é necessário, tudo é preciso. Tudo é preparado pelo programa do Senhor. Tudo é preparado para aquele que crê em sua presença. Estamos dando uma segurada aqui, porque convidamos uma pessoa para vir aqui hoje. Tá? Surpresa para vocês. Ela está chegando já. Hoje começamos um novo projeto, né, do programa, que é tipo podcast. Quando você faz perguntas e respostas sobre as pessoas, e vão estar aqui, toda semana vai ter uma pessoa aqui. A Zenilson está por aqui com a gente hoje. Está aqui só prestigiando, mas em breve vai ser convidado também. Vamos ver qual semana que ele vai se encaixar, vamos ver se tem tempo para ir no horário para ele. Ele tem horário para a gente, né, João? Ele tem horário que ele chegou aqui já dizendo que lá na agenda dele. Vai ser um programa com simples questões, perguntas, na verdade. Onde vai ter pessoas convidadas aqui e elas vão falar um pouco da sua vida, do seu conhecimento com Cristo, da sua caminhada, como está sendo sua caminhada, como foi sua caminhada, como foi sua chegada até Cristo. E você que está assistindo aí, você pode ser nos convidados também, tá? Então, se tiver um testemunho para nos dar aqui, você pode vir aqui no nosso programa. É você que está aí na sua casa, todo mundo, Petrus, eu tinha vontade de ir no programa conhecer, pode vir. Todo domingo após a missa a gente está aqui de portas abertas, né? Pode vir. A gente sabe que não cabe muitas pessoas aqui dentro, mas tem umas 10 pessoas dá para segurar. Não fica todo mundo falando ao mesmo tempo, mas dá para segurar. No microfone temos quadros aqui ativos, né, que dá para 4 pessoas falar de uma vez. Mas convido você, que é da sua casa, que é seguidor do nosso programa aí há mais de 3 anos, e que está com a gente aí ligadinho todos os domingos após a missa, e quiser vir aparecer, comparecer conosco, deixar uma palavra de conforto, uma palavra de fé e devoção ao Senhor Jesus Cristo, você está sendo convidado e intimado para cá, tá bom? Né, João? É uma honra ter vocês aqui conosco, uma bênção, uma graça, compartilhando tudo que Deus fez e vem fazendo na nossa vida. E o problema é esse, é deixar o Espírito Santo conduzir e que a gente aprenda mais. E ter também experiência maravilhosa. Cada testemunho, cada história é uma aprendizagem, principalmente para mim, para pessoas que estamos aqui ouvindo você, e que, além de a gente aprender, a nossa fé será mais alimentada mais e mais, porque sabemos que o nosso Deus é o Deus que faz milagres, que cura e que liberta. Então, não desista, não desista possível, é só entrar em contato com o Percurso, comigo, até fazer isso também, pode entrar e venha-se embora, venha viver o sobrenatural de Deus aqui nesse lugar. Eita glória, Senhor. É verdade, né? Como o João falou, viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus é o conhecimento com ele. Cada pessoa que vem aqui, que fala um pouquinho, o Sebastião estava aqui com a gente também na hora, sempre que ele fala alguma história de santo, alguma história bíblica, a gente tem como conhecimento, tá, em nossas vidas, sabemos que tudo é necessário.
tudo em nossa caminhada é necessário para que a gente possamos cada vez mais aprender em Cristo e estar na presença dele. Boa noite, fiquem à vontade. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o É isso aí, pessoal. Chegou que a gente falou que tinha uma surpresa hoje para vocês, tá? Hoje estamos aqui com a presença de Messinho. Messinho que é coordenador aqui do grupo Resgate aqui no Limite. Tá aqui também esperando o futuro desse Messinho. Tá aqui esperando o Messinho já tem aquele jeito. Ele me perguntou se podia vir. Eu disse. Messinho, vamos começar hoje. Hoje você foi o premiado. Você vai ser a primeira pessoa a começar o nosso novo projeto, tá? Que é um projeto de renovação para a vida dos seguidores, né? Vamos trazer aqui sempre, toda semana, uma pessoa, né, que esteja na caminhada aí, né, há pouco tempo, há muito tempo, para a gente entender um pouco. Ah, Nilson. Vamos aqui, ó. Para que a gente possa cada dia mais estar, né, nos renovando espiritualmente, tá? E hoje, Messinho foi a primeira pessoa convocada, eu já tinha falado com ele, né, uma semana antes, a gente estava preparando aí o programa para vir, não deu para ele vir semana passada, disse também, João, não se preocupe, semana que vem, a gente dá um jeito e faz, aí a gente vai começar com ele, como seria a minha primeira pessoa, realmente teria que ser ele. E está aqui hoje ele, sua filha, qual é o nome? Maria Clara está aqui também nos estúdios, da 104.9. Nossa amiga Zenilton Vasconcelos, que é o nosso produtor, ele disse. Nosso diretor da rádio agora. E vão ser 6 perguntas, tá? Onde estamos organizando a mesa aqui, a mesa está meio cansada. São 6 perguntas pequenas, mas que têm um significado muito grande, né, João? É um prazer estarmos aqui junto com o Petrúcio, a Zenilton, Maria Clara e Messinho. E esse encontro foi a primeira reunião de oração que eu passei para o Petrúcio. E ele concordou, e ele foi para trabalhar pela mão de Deus. No momento da oração, ele disse: mostra uma pessoa. Isso aí vai ter mesmo tempo de pessoa. E quando ela pegar a minha avó, vai ser Messinho. Então, pela primeira vez, eu pegou no meu final, mas um dia, aí hoje Deus escolheu o dia, o horário, o lugar, para que a gente faça esse momento, para que a gente aprenda mais com o Messinho. E assim, eu tenho caminhada, Messinho caminhada mais do que eu, e eu quero dizer que aqui é uma honra muito grande, tá? Com um grande homem de Deus e também uma moça de Deus também. Que honra, que prazer. Nunca mais me esqueço de encontrei você pela primeira vez na igreja de Rainha, a Morena. E que eu nunca mais me esqueço da probabilidade da Sagrada Fama. Aí ele se pegou, olhou, aí pegou, mostrou a chaveira e fez tudo também. Foi um prazer, meu irmão. Há muito tempo que eu queria conhecer você. Aí foi. Se conhecemos no ápice da Santa Missa. Dali para ali é história, é alegria, é fogo, é missão e é uma graça, Então, é um prazer, meu tio. Ficar aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Essa alegria de saber que nós encontramos verdadeiros amigos. Eu trago sempre a profecia na vida da João Cristo, que a verdade tem que nos levar a Deus. De que o resto acontece. Porque os colegas nós nos encontramos em todos os campos. Os verdadeiros amigos nos encontramos Glória a Deus. Então, vamos iniciar. Vê aí, sai. Não sai a primeira voz do lado. Está saindo. Ah, Zenilson.
Deus ele sabe, né, todas as coisas, e a gente, muitas vezes, a gente é surpreendido com o poder de Deus na nossa vida. Hoje eu recebi uma triste notícia, faleceu um amigo, um irmão, jogando futebol, infartou um cara que me levou do Morumbi. As 3 vezes que eu fui no Morumbi foi ele que me levou, e tá assim, muito difícil. Nós não soube da notícia, mas é Deus que sabe todas as coisas, nós não sabemos. Ele é lá do distrito de Aleites. Eu peço a Deus força para a família, né? Para que eu possa suportar e passar por essa fase. Que todo Deus me dê para isso. Mas é isso aí. A gente tem que se alegrar na presença do Senhor. E agradecer a vocês por esse convite. Uma boa noite a todos os ouvintes. Aos ouvintes que tenham sempre essa ousadia de levar a poderosa palavra de Deus. Nós passamos pelo 72 que o Evangelho fala hoje. Nós passamos como eles. E isso aí, estamos aqui. Com a graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora, professor, uma dúvida que tem pessoas que devem aqui, é que ter essa dúvida hoje. Eu sempre conheci Messinho por Messinho. Agora, o nome de Messinho. Só já vai lembrar, eu fiz a Guilherme já e eu nunca. Aí eu perguntando, como é que tu sabe o nome de Messinho, do batismo mesmo? Eu falei, rapaz, tá tendo Messinho, deve ser isso. Então a gente queria saber já essa dúvida, qual o nome do pregador de resgate? O nome do batismo é José Ederson Bezerra. É grande, é grande. É grande igual a missão, né? Deus foi dando essa graça, né? E o Messinho saiu de criança. Entendeu? Foi pequeno mesmo. Porque todo ano só foi chamado de Messinho. Mas é isso mesmo. Sempre eu digo que já tem um chamado na vida e muitas vezes a gente desobedece o chamado de Deus. Mas que a gente possa sempre ter a ousadia, a graça e querer estar na presença dele. Porque a presença dele é que nos fortalece, é que nos levanta, é que nos sustenta. É que nos sustenta. Mas é isso aí, estamos aqui. Amém. Amém. Amém, pessoal. Acabou. A dúvida acabou. Realmente o nome dele é Emerson. Olha, antes de começar. Já tentei até Giraúdo, que é o nosso coordenador de pregação, ele já botou Edson lá, mas logo no começo ele assumiu. Ele estava ótimo, porque o cara não ia, né? Mas depois começou a estar descendo, sempre pegou a descendo, mas Deus conhece, Deus sabe que é. O Edson, assim, que ama ele, quer evangelizar em nome dele. Então, ouve toda a graça da Amém. E são nomes que ficam marcantes na vida, né? Porque a gente conhece vários pregadores, né, aí no nosso decorrer da nossa caminhada que são conhecidos como nomes que teve lá na infância. É João Trovão. Quem sabe o que é João Trovão? Se eu passar por aí hoje e quem é João Trovão, mas não sei qual é o nome dele. Né? São pessoas que marca na vida, né? Marca na vida aquilo que passou. A gente não sabe de onde veio o nome como o seu, que veio da infância, mas que se você falar assim, quem vai pregar hoje na Capela de Misericórdia vai ser Emerson. Quem é Emerson? De onde vem esse homem? Mas assim, antes da gente começar, eu quero mandar uma luz especial aí para Zé de Mi e Irandei, da Iraíris, lá da Sapucaí. Então o corretor disse que estava errado aqui o nome. Lá da Sapucaí está ouvindo nosso programa, Dona Lúcia também que está ouvindo nosso programa. E a partir de agora vamos começar, tá? No programa de hoje, nosso convidado especial, nosso amigo Emerson, que é o Messinho, lá do Resgate. Ele que é responsável pelo resgate aqui em Bonito, esse projeto que tem há muitos anos aqui em nosso bairro fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Tanto ele como o Kadoshi, Emanuel passou por aqui um tempo, Cairóis passou por aqui um tempo, todos fizeram um trabalho maravilhoso de evangelização. Eu sou fruto, né, da comunidade Emanuel. Hoje eu estou no Kadoshi ajudando como eu posso, né? Estou também aí de portas abertas, eu posso falar de coração aberto, com o João, com você, Messinho, com a Zenil, sempre me chama Jeff da Ribeira. A gente está aí para se juntar. O importante do cristão em si é deixar brecha para que a gente possa se unir. Né, Messinho? Eu sempre falo isso aqui no programa, para que a gente não bote barreira,
mas sim que a gente abra portas para que a gente possa cada dia mais evangelizar. Sabemos que juntos somos mais fortes. Mas é verdade. Né? Só um faz a diferença. Eu tenho dito isso há anos, eu repito isso todos os dias. Entendeu? A gente tem que somar para o mundo. E tem assim, a gente sabe que os grupos de oração do Egito são perseverantes, são homens de Deus que vai estar ali, pessoas que se tiverem experiência com Deus. Então, é maravilhoso, porque a gente se encontra com Deus e tem sempre que os outros tenham também. E aproveitando esse passo, a gente só tem que dizer que nós temos um encontro uma vez no mês, no monte. Esse encontro de esse maravilhoso. Certo? Esse mês nós vamos lançar a data logo. Você é convidado, o hotel onde Deus indica, toda a família é convidada. Paulo já esteve conosco, está ótimo. Mas ele sempre vai bom, já esteve. Experiência nova, o respeito de ontem, um encontro novo, Deus chama. Antes era um, já foi no mundo, até achar uma na minha Bíblia. E nós estamos contando, hoje é aberto e a gente faz essa evangelização nas famílias. Amém, amém, meu irmão. Vamos começar esse programa de hoje que a gente tem preparado há tanto tempo, né, irmão? Vamos lá, a primeira pergunta de hoje para o nosso amigo Messinho do Resgate. Eu queria saber, eu e o pessoal que está assistindo, quem era Messinho antes de Jesus? A pergunta é... A Denise fez isso na eu era um jovem que passei por muitas situações. Vou contar algumas situações. Aos 6 anos eu perdi meu pai. Vivia no fundo de ovelha, minha irmã mais velha, assassinada, e meu irmão próximo. E aí nós tínhamos uma família humilde, minha mãe nasceu na Deus. Aí somos uma família totalmente simples. Depois vieram para a rua, os avós paternos não tive acesso. Eles faleceram, desde o mundo eu tinha vivo ainda. Meus avós maternos eu tive esse acesso, o avô foi do pai. E depois a avó da sua Páscoa, minha avó também. Eu era garotinho, mas foi muito pouco. Mas eu venho da família, minha mãe é professora, aposentada, minha irmã. E foi bem sofrido no começo, porque aos 18 anos você se carrega feito para alguma coisa. Aos 11 eu comecei a trabalhar junto com a padaria. Adolescente, buscando uma coisa ou outra. Só que aos 13 eu comecei a beber. Comecei a me envolver com amizades que não levavam para Deus. Mas era lindo, porque a gente via que somos amigos. E aí, daí por diante, eu fui conhecendo as coisas do mundo. É como diz a canção, foi do mundo, achei tudo, e nos conhecemos. E aí a gente vai pro mundo. Eu lembro que eu tenho um filho de esposa no mercado. De Deus, a gente foi resolver essa publicidade, aproveitamos o mercado. E aí, eu vi duas professoras. Eu olhei para ela e disse: essa dali me botou de joelhos, no canto da parede, e eu beijava. Aí depois eu encontrei outra lá, assim, não, foi minha professora, mas ela colocou. Era um cara que gostava muito de festa, de carro, gostava muito de futebol, entendeu? E Deus eu tinha me chamado, onde eu também vi lá a foto de Coroinha, quando eu era criança, Coroinha da Cidibês Católica, apaixonada por Jesus e por Nossa Senhora. E fiz primeiro a Eucaristia, igreja, para todos certinho. Mas chegou na adolescência, eu achei melhor dar prioridade ao mundo. E foi onde eu quebrei a cara. Foi onde eu me perdi totalmente. E aí eu cheguei a usar drogas. Usar fome, e aí Deus foi transformando em vida, bebi todos os dias,
Casei com a aula, cara, de prostituição, cara, de bebida. E Deus, um dia me ensinou a dar uma chance de jovem. E aí, no dia 14 de abril de 2009, eu morei uma etapa em Santa Cruz de Caparibe, do Itama. Tenho 2 filhos lá em Bezerros, tenho 2 filhos lá em Bezerros, né? Tenho mais 2 aqui, sou casado com Dionela aqui, mas Dionela entrou na minha história já depois que eu era convertido, né? Então, no meu passado mesmo, eu tive muitas coisas que foi erro meu. Aconteceu muitas coisas na minha vida, foi erro meu, foi erro de Deus. Tem gente que trabalha, que não, Deus ele deixou ser livre. São escolhas, né? Escolhas. Você tem uma vida, você vai pesar e você muitas vezes vai dizer, vai, porque isso, porque aquilo. E aí, quando foi em 2009, eu saí de um evento de bar, era dia 14 de abril de 2009, eu já não ia à igreja, não queria saber de igreja. E aí, quando eu ia em frente à mesa do bar, saí da mesa do bar, ia passando em frente à igreja do Rosário lá em Bezerros, ele estava pregando a Sérgio, ele deu um grito, me chama! Eu disse, ele vai comigo. Aí tem umas meninas que estavam vendo comigo e a menina disse, tu tá doido, tu tá estudando coisa. Eu disse, não, me chama na igreja, comigo. E naquele dia que aconteceu, que me volta na vida, que me papoca da igreja. Ficou muita gente olhando para mim, muitos me conheciam na cidade, sabiam um pouco da minha história. Eu baguncei muito de moto. Uma vez a polícia prendeu, disse, como é que vem levar aqui sol, uma loucura. Tava louco. Por isso que eu me sou apaixonado louco por Jesus. Esse era bom, eu não tinha medo de ir para canto nenhum, quando eu dissesse que eu iria, não queria saber de distância. E aí naquele dia que Sérgio pregado, Deus te chama, eu fui surpreendido, porque eu fiquei na porta da igreja. Daqui a pouco eu comecei a falar, você está falando de eu disse, que bom de fofoqueiro, velho, já vinha tentando estar aqui. Aí o Espírito começou a falar mais. Eu disse, se ele quer, eu posso, eu quero isso para minha vida. Eu só me disse que podia ser pregado. Eu disse que eu vou botar para aquele dia no vídeo. E aí eu comecei a ir no Edson, Deus. Me acolheu muito bem, Lula também me acolheu muito bem, Eduardo, da turma de Bezerros. E aí eu lembro como hoje, João, e o Lula disse, se você não fosse de palha, fique à vontade, né? Seja firme, seja perseverante, seja corajoso, vai em frente. E aí no começo foi bem difícil mesmo. Até os primeiros meses foi podia tirar o fogo. Eu indo para a missa, você ia para o resgate, quando você anda no mundo da você não coloca o fogo para construir. E os Espíritos Santos, aí eu falei, o Espírito Santo vai fazer esse cara, ele se prepara, quando ele pegá-lo, até que teve uma adoração no outro lá também, que a gente continuou a turma do resgate. E aí começamos a clamar o Espírito Santo, Jesus Eucarístico no altar. Eu lembro que eu sempre falei, cara, a igreja, nós mais gente de homens, de mulheres também, mas parecia que estava estando com a igreja. E quando eu cheguei lá, no final da igreja, eu caí em cima da banca. E me deixou lá, me viu lá. Aí com os braços abertos, pendurado com o deixando a perna para cima. Eu nunca caí lá daquele jeito, ninguém comentou depois. E aí a gente saiu da igreja, foi um vigília. A gente saiu da porta de 5 horas da manhã. E eu lembro que eu tenho um colega, o Geraldo, ele tem um ônibus. Ele chegou com o ônibus com o pessoal da faculdade, no outro que a gente estava entrando. Eles só faziam só adoração dele. Rapaz, qualquer hora você está com um Espírito Santo na parada, você está posto com o sábado. Aí no sábado de manhã, ele faz viagem com a família dele, aí ele ia passando no meu caminho, você está indo agora?
além disso, eu disse, estamos saindo agora, e ele já me encontrou desde o passado, eu disse, rapaz, você saiu daí com uma alegria dessa, passando o tempo todo com essa alegria, e Deus é ele. Esse é o nosso Deus, o Deus da fé para todos os dias. Eita, glória a Deus. Que benção aí, forte demais. Eu já tinha escutado em uma das tuas pregações, mas uma parte, né, umas partes desse testemunho. Tem mais. Tem mais. Mas tem um testemunho muito profundo do passado também, que Deus fez reverter histórias. Muita gente chega até assim, por uma coisa que eu tinha feito, eu levei contas. Mas daí, um pouco mais longo, e se experiências, entendeu? E a gente não pode ter uma oportunidade, a gente fazer um testemunho profundo, forte. Aí foi agradecer, fazer uma confissão. Porque Deus de uma criaram com a água profética, né? Eu fui para Paulo Afonso, quando eu voltei, eu fiquei em ali, foi dia de semana, e Deus falou comigo que eu voltasse para a minha cidade, mas eu não ia ficar na minha cidade. Ele me colocaria em outra cidade. Eu já não entendi da que eu estava lá no Todo sabe que eu sou de Visíveis. Hoje eu sou cidadão de Visíveis, eu estou aqui, pode ficar aqui, a minha família está aqui, eu nasci em Visíveis, para os vizinhos. E aí aquele dia foi muito forte, porque quando ele falou, bora, que eu estou contigo. Eu peguei essa Bíblia aqui, essa é a minha primeira Bíblia. E aí eu salvo. Aí meu Deus, eu estou contigo. E aí eu tive obediência, aí eu fui para a obediência e deu tudo certo. Aí Deus conseguiu colocar na mão que eu nem imaginava. Meu passado é um testemunho de drogas, de violência, de tudo vai ter muito simples. Ela é impossível de converter. Mas assim, eu sou aquele que faço possível. Deus é maravilhoso, a gente tem que trabalhar todos os dias, minha meditação, tudo isso palavra que tem tanta parte do coração e sempre. Todo mundo que desde pequenininho, eu já fiz comigo, minha guerra, Jeremias capítulo 5, desde que vem que eu vou muito acontecer. Então, desde que vem da mãe, você já é escolhido de Deus já, e Deus só era dizer, estou aqui. Então, e aí, esse tipo de pessoa, eu acho impressionante que essas pessoas que Deus vai, quando Deus já está muito desacreditado por todo mundo, ele faz também isso, porque ele chama o louco para tudo sábio. Deus é maravilhoso demais. Que história, não da história, né? É um resumo do começo da vida aí. Vamos lá, João, mais uma. Segunda pergunta, né? Eu sei que Paulo até diz, seja imitadores de Cristo, assim como eu sou imitador. Todos nós temos um exemplo primeiro de Cristo. Imitar Ele, tudo que Ele faz. E é uma luta diária. É uma luta diária para estar contra as vezes, não na batalha. Mas eu sei que cada um de nós tem uma pessoa que quando a gente olha diz, eu vejo de Deus para aquela pessoa. Assim, quando eu estava começando a caminhar com ele, depois que eu passei na Praça Sebastião, e eu estive pregando, e eu passei, e eu disse que eu quero conhecer esse cara. Já estava com um grupo já. E eu sempre perguntava ao pessoal, o que conhece aquele cara que anda na ambulância? Não sabia que era cara que anda na ambulância. Aí eu dizia, Messinho, não sei se ele trabalha na ambulância. Quando eu conheci ele, a pregação de chamou a atenção na gravação. E Deus preparou naquele dia, lá na Santa Missa, e até hoje estamos aqui, firme e forte, lutando. E nessa pergunta que eu tenho para você, meu irmão, é o seguinte: quem você tem como exemplo de fé? Uma pessoa aqui na terra, um exemplo de fé. De cada um de Deus para aquela pessoa e o porquê?
Temos muitas pessoas assim, mas não temos poucos. Temos muitos irmãos em Cristo, a gente olha e se surpreende. Mas uma pessoa que me chama muita atenção, cara, que eu estou me suspeitando isso, cara, que dá um exemplo de fé, é um governador. É o Sérgio. Há 15 anos, na verdade. E já como disse, missões, necessidades. E não é porque eu falo, ele é fé, ele é fé. Ele é um homem escolhido por Deus. Se eu for falar da Deusinha, é uma mulher de fé. Mas falar do homem, depois da minha experiência, minha mãe foi uma mulher da perseverança. Minha mãe era lá, eu não poder do meu filho. Na minha casa, eu preferia fazer só e tudo isso que me deixava na primeira família, na miséria, na história dos filhos. E ficou, e tem uma história. Eu não lembro, graças a Deus, um exemplo de um homem que me ajudou, que foi palavras profundas, foi um fundo. Eu não consigo e não é um exemplo que a gente pode pegar e dizer, Deus age. Deus age. Deus age. Você vê como histórias que você puderam viajar para uma mulher do quarto lá em inspiração. E a gente, quando via, a gente perdeu a hora, eu fui daqui para a Vitória aqui. A gente ia viajar 3 ou 4 horas da sexta, ele tinha provação amanhã já na sexta lá. Só que eu não tinha muito horário. Ele disse: eu tinha mais ou menos essa coisa calma, e depois vou pegar aqui, essa deposição. Chegou na transição, peguei a Bíblia, rezar, eu fui descansar. Quando foi às 3 horas, eu peguei o 2 e em seguida ele deve chegar. Aí depois eu abri o telefone de uma mensagem, a gente pegava os 3 em dia, fiquei esperando, deu 4 horas, 5 horas, tudo certo, entendeu? Olha, na hospedagem ele é um homem de fé, chegou lá, as ceremonias, e aí eu tenho que dizer que era uma capitaria e são histórias profundas e boas e maravilhosas. E aí a gente vê que Deus é diferente do nosso. E aí a gente foi buscar das experiências, como é um discípulo extraordinário, como é a caristia. E a gente foi buscar Deus. Então a gente chega em São Caetano que Deus já teve desculpa, cara. Eu acho que ele é muito rápido, né? Quem é dirigente na energia, o coração desse carro, desse carro. E aí, o nosso barulho tornou comigo de 5 horas. E foi, acho que a esse amor de Deus. Eu acho que eu protocolo também. E a gente se viaja, se entende no caminho, meu Deus do céu, vamos por aí com essa direção. Não, vou para aquilo que eu conheço, mas é um evento de fé, porque eu fui aqui rezando, partilhando, dando uma sabedoria de vida, dando brincadeiras sábias, brincadeiras sem maldade, dando os ouvidos como os apóstolos davam, se alegrando, né? Parando, muitas vezes, dando uma palavra de Deus para um, para outro. Outras vezes a gente vinha para aqui para bonito. Parou no posto, quando parou no posto, a mulher olhou e disse: quando vocês entraram aqui, eu disse: não, rapaz. Então, esse é um exemplo, cara, de motivador. Por isso que eu quero seguir a igreja católica protocolo, não que ele é católica, porque ele é um homem de Deus, ele é um homem que Deus da sua adora, Deus não tinha nascimento, como diz o profeta Jeremias, Deus veio da sua mãe, Deus já tinha escolhido. Mas eu sigo a Cristo. O meu fundador, você podia fazer o seu coração. Todos nós vamos fazer.
E ele vai ficar sempre como homem de Deus. Nós somos obedientes, nós também somos as pessoas, com certeza. Mas eu acredito que, por exemplo, tem vários que Lima, o Júlio, o João Paulo, João Paulo, isso é uma demanda para se for falar de isso, mas é um exemplo. Mas eu vou falar um pouco de mesmo para o fundador que é um homem também chamado Sebastião, de fé, de padre, o Júlio, muitos, mas eu resumo todo mundo do fundador. Se todos quiserem que fizesse essa pergunta para ele, dizer, essa exemplo é o nosso fundador, eu vou trovão, é um exemplo do profeta, o homem de Deus, cuida da sua família linda, maravilhosa, e da graça de Deus por fora, e a família. Tem o Valdir, na nossa cidade, que tem uma liberação, o Roque Maior, é preocupado, é oficial, é um exemplo de uma outra coisa para comprar. E esse, falamos de uma categoria que tem muitos bilhões para nós, mas eu digo, pelo seu coração, o meu Emanuel, o meu declaração, o organismo, os pecados ao mundo de Deus, tem muitas coisas. Essa dificuldade pode mudar. Sonda, não sei se eu ouvi essa história, mas eu te olho para mim e disse: eu não sei o que eu estou fazendo. Eu falo que se pergunta para a língua, que está se desfazendo. Essa hora eu vou preparar agora. Eu já estava na segunda terça, eu cheguei na quarta, vou tomando lá junto junto. Aí fazer um show da noite, que eu preciso esperar. Mas não, graças a Deus, bate no grupo da Nossa Senhora. E eu já sou Nossa Senhora. Quando eu fui começar a pegar todo mundo agora, eu estava lá no final, eu vi o povo olhando. Aí o Roseneiro chegou por trás de mim e disse: o padre está aí. Agora você não viu que vai estar aí. Primeira da glória com Nossa Senhora, não é um glória que nós temos no Espírito Exalto e meu do Salvador. Mas agora é ele. O padre me chamou de padre, eu padre. Essas histórias que nos relembram a graça de Deus. Mas o Senhor é o meu exemplo de fé, de família, de fundador, de pai espiritual. Amém. Mais uma, terceira pergunta. Rapaz, se botar 200 perguntas, sai hoje aqui. São caminhadas que vai deixando vestígio em nossas vidas, né, Messi? E cada momento que a gente passa fica marcado para sempre. É como uma tatuagem. Vai marcar e você nunca vai conseguir apagar. Mesmo sendo coisas boas ou coisas negativas em nossas vidas, vai ficar ali para sempre. Porém, as coisas boas vão ficar guardadas e vão fazer a gente progredir. As coisas vão servir de apoio para que a gente cada vez mais suba para perto de Cristo. É assim. Terceira pergunta de hoje, Messi, eu sei que você tem muitos mesmo. Mas me conte só um resumo de um testemunho que marcou sua vida. Marcou minha vida e eu estou no futebol, no ano de 94, eu dei uma facada no olho direito, perdi a visão 100%. E eu entrei na fila do transplante de corte. Eu era do mundão. 94 eu era coroinha, na igreja de São Sebastião do Mundo. Já conheci algumas coisas. Não. 30 anos atrás, só muito. E aí eu, adolescente teimoso, fui para o autismo de cultura, meu olho ficou fechado, estômago. Eu estava perdendo, já estava com 90%. E quando eu protegi, eu consegui perder os 100%. Não via nada, fechava o olho esquerdo, visão do direito era zero. E aí minha mãe foi um propósito na Nossa Senhora. Minha mãe foi um propósito na Nossa Senhora. Eu ir para
Aparecida, agradecida pelo meu mais que inicial que concedei a Jesus, que eu viesse chegar. Não sei como, a fé dela, eu não queria ir pedir a mão. E aí eu lembro que ela foi pensando em quarta-feira, em São Sebastião, inclusive, todas na quarta-feira, 3 horas da manhã, de Aparecida. E aí ela foi nessa missa. E quando ela voltou, isso era, acho que 17 de dezembro de 99. Eu tenho uma data enquanto ela no meu bebê. Sou um cara que foi de marcar datas. Que marcaram vocês nunca podem esquecer de uma coisa. A sua data é da missão de Jesus. Que é o novo da sua vida. Por isso que eu pensei em 14 a 29, às 20 horas e 33 minutos, eu vou postar no vídeo. E aí eu fui surpreso quando ela chegou no Evangelho com uma passagem da minha para Paulo. Inclusive, o ônibus parou aqui no rodoviário de Bonito. Eu fui de ônibus, daí eu fui menino. E quando eu cheguei em São Paulo, inclusive, eu cheguei ao canal do Senhor, meu filho estava lá, que nos acolheu. Ele era legal, meu filho. Foi que nos foi conosco até Aparecida. E aí, 10 de janeiro de 2000, eu estava lá. Mãe foi Aparecida, depois. Eu já estava sem querer vir mais embora para Pernambuco. Aí ela levou a minha felicidade, não como de colocar as mãos sobre a minha cabeça. Mandou me viajar mais vezes, mesmo com vergonha de beber. E aí ela disse aqui eu falei para a senhora, é isso. É o teu filho Jesus morreu. Eu fiquei aqui. Entendeu quase nada. No dia 15, ou melhor, dia 13, a gente estava de volta para Pernambuco. Você sem querer vir, eu tive que conseguir ter emprego lá, mas ela não você vai, quando você chegar, você vai sentir para fazer essas coisas. Melhor foi. Será 10 de fevereiro. 10 de janeiro que foi. E aí, dia 10 de fevereiro, Aparecida, de 2000. Quando eu voltei, que era com as passagens que a gente voltava para Pernambuco, eu cheguei, o telefone tocou lá na casa do vizinho, que a gente não tinha telefone, entendeu isso? Nós morávamos em Abel, uma casinha pequenininha, 24, muita sala, tal, bem pequenininha, mas era mimado, tinha amor. Deixa eu olhar aqui. Eita. Tanta dor, tanto sofrimento, tanto amor. Nós não podemos viver de palavras com a família. Escondidos no quarto, de pano. O piso era assim. A gente os botões, mais a luz. E aí a vizinha disse: poxa, se você chegou fora do círculo, não era fome, me chamou de Jesus. Para mim, essa é a última corrida. Que a senhora quis virar já está. E aí eu fui lá dele,
Por comparação com os dois que nós vivemos nesse todo dia. A gente postou de tudo. Só que chegou a fogo, né, aconteceu muito mais. Então era descartável. Não conseguia. De remédios. A próxima que aconteceu para mim era compatível com o sangue de outro homem que tinha problema de transfusões e a córnea era compatível com ele também. Brasil, então se você ficar certo, eu disse no começo complicado. Só quando eu era adolescente, quando eu era moleque, quando eu conheci Jesus, eu usava um bicho chamado José. Tomava política pequena e a consciência de Deus. E aí, quando uma médica chamada Jesus disse: não, não está nada para doar, você não está esperando nenhuma. Mas eu não sou igual, não. Eu conheci Jesus. A gente acha que conhece Jesus. Eu digo que um homem e uma mulher que só vai lutar para conseguir combater de corrupção. O batalhamento completo é Jesus apóstolos. Como próximo do ciclo de Jesus. O batalhamento do Espírito Santo é só salvador do outro. O batalhamento do Espírito Santo vai ser criador do outro. O batalhamento do Espírito Santo vai ser criador do outro. Vai suportar a perseguição. Mesmo não é uma coisa. E aí, quando foi a médica chamou e disse: por que a senhora aparece na mensagem? Tem um direito que parece o que aconteceu. O homem que está atrás de você, a correção para você sempre a ele, a partir de você. Só que ele é mais velho que você, o que ele é o verdade dos seus sonhos. Se quando a volta para Deus, a próxima que aparecer para passar e aí ele embora com outro Deus, eu fui chamado de volta, fiz o transplante, e até hoje nunca tive uma rejeição. A mesma forma do transplante, foi esse transplante. Foi em 2000, só faz 25 anos. Recebeu 33 pontos no olho direito. Depois eu fui vendo a analogia, fui fazendo a analogia do que Deus vinha trabalhando 33 crises. Depois eu conheci eles. Depois que eu fiz transplante, eu fui para beber, eu fui para prostituir, eu fui para bagunçar, eu fui a fazer o que não podia. Né? Eu digo sempre que a gente muitas vezes esquece de voltar a bagaceira. Mas só que o mãe falou, está esperando. Deve ter uma experiência com ele, porque ela não vai nos espíritos. E ela ficou acelerando, foi em 2009, eu fui fundo do poço, e foi aí onde a gente fez esse nível 2, justiça que eu era antes, quando eu conheci um exemplo de um homem que foi o fundador, e foi onde eu compreender o que nós somos. Por quê, Betsy? A pergunta você fez. É o que você faz. O testemunho pediu. Se você não tem testemunho, deve ser professor. E é isso aí. Eles vão te testemunho fora. A primeira vez que eles testemunham é Deus. Não pregava. E eu estava numa adoração. Eu estava numa adoração. Aí, não bota aí, e aí,
eu fui para uma igreja de Adorado, uma quinta-feira, e chegou lá na adoração da Santíssima. André, tem um jovem aqui que chegou no livro, para você saber que você é de um outro. Será que tem outro caolho aqui? E aí, eu disse, Senhor Deus, e uma mulher lá no Rio, ela começou a aquele chamado de Tirar. Aí eu lembro que eu disse assim, cuidado, Jesus pode chegar aqui descansado e você não reconhecer por falta da sua ética de respeitar ou não falar. Porque você não precisa que você atrapalhar o outro. Chegou um dos não é negócio de cheiro. Se você pode chegar passado, você não compreende. Isso só falando que eu fui ele. Já tinha um sagrado. Estava sagrado. Chegou um mendigo, cara, de bermuda rasgada, camisa rasgada, barbudo, todo descabelado na porta. Eu olhei assim. O que esse homem fazia aqui? Meu irmão, a igreja estava cheia, Petro. Ele foi a mulher que estava errada. Ele saiu lançando da igreja, ele esperou seguir a mim. Ele foi a mulher que estava atrapalhada. E ela não abraçou. Meu Deus. Tá vendo? Saiu voando. Cheguei no meio da igreja para arrepiar. Pronto. Senhor, obrigado. Esse homem não estava cheiroso, esse homem não estava. Esse homem não tinha. Eu conheço Deus. E ele entrou mancando quando eu cheguei a ele. Ele disse: eu sou capaz na cama. Eu sei que aqui eu encontro Deus. Aqui tem um remédio. Aqui tem um remédio. Ele acabou de sair de volta. Foi para aquela caixinha. Foi para quem estava errado. Jesus é prático. Ele é um monstro. Não, isso é um ele é um médico. E ficou aquela família que tem mais perseverança, que tem mais sabedoria, mais discernimento. Do lado chorando. Uma garrafa com ele, sabe? A cozinha assim, a gente se vem caminhando da igreja. Na frente dessa igreja tem um espaço, no Nossa Senhora da Conceição, lá, na Nossa Senhora da Conceição. E aí eu desci a escada, eu lembro quando ele saiu, eu já estava sem mancar. Saiu andando normal. E aí tem uma senhorinha dessa seguinte, ela dizia que caiu na vida, deixa eu dar um abraço que para cada das nossas Jesus. Eu sofri, eu falei isso mesmo. Eu chorando, não abracei com ela também, abraçou outra senhora lá, onde a gente chegou a caixinha. E aí quando eu montei minha moto, a motozinha estava mais na frente, eu olhei para ele, eu estava parado na igreja, a igreja espalhada, a frente é essa aqui, certo? Ele estava aqui, ó. A moto estava aqui. Eu olhei para ele para os outros. Aí, eu disse, eu não tenho os olhos de você. Quando eu briguei, ele olhou para mim e disse e fechou a mão. Só que quando ele andou um pouco, ele já chegou no esquina da frente.
Eu disse, eu vou buscar agora. Agora freio. Aí daí ele parou, olhou para mim lá no fez. Eu fui peguei ele, deu a moto, fiz a volta, fui atrás dele. Cheguei assim, não, qual foi mais ele? Aí eu disse, meu Deus, o que ele quer falar comigo? Aí saiu um pouco, tremeu. Deus, cadê aquele homem? Você chorar, cadê aquele homem? Cadê aquele homem? Eu quero aquele homem levar pra casa, está frio essa noite. Aí eu disse, eu peguei a moto e fui na rua de novo. Quando eu cheguei na rua, foi um nome na rua, gravou pra terra, eu não conheci. Minha tia disse, o senhor agora tem um filho padre. Eu não tenho um filho padre, eu tenho um filho que é apaixonado por Jesus de Nazaré. E aí, essa foto nós parece com o mendigo, já está vindo mais. Tanto aí Deus falou que Deus vai comprar uma barriga. Subi no rio, peguei para dar uma barriga, eu cheguei lá pertinho, saí da izinha. Parei, eu parei, só. Tudo bom? Tudo? Não, meu filho. Você sabe que é Deus? Sei. Eu vou dar um papo aqui hoje, assim, ó. Ah, lá que eu vi o irmão. Você sabe que tudo você? Ele mandou você até subir que eu tô morrendo. Guardou, coisa de mãe, você queria ir, deu a gente sabe lá, eu chorei. Ele disse assim, eu sabe tudo que eu não tenho. Aí ele teve ele, que é Deus. Porque Deus não compra, porque Deus tem que também, tá? Então, tem várias esperanças que ele diz, né? Mas, e é isso, o testemunho ele é o primeiro da nossa alma, da nossa vida. Quando você receber alguma coisa dos irmãos, para estar dos outros. Talvez o cara ali seja um pregador. Está no microfone. Antes de eu pregar, eu estava ali até hoje. Antes de eu pregar, eu reservava aqui na casa até hoje. Antes de eu pregar, eu estava fazendo o que eu tinha. Eu nunca deixei de apagar. O maior testemunho é a sua vida. São Francisco de Sales, uma frase que me impacta. Eu olhava que eu estou para casa dessa beleza talvez o único evangelho que alguém valeu na vida seja o seu testemunho. Por isso que eu disse que eu tinha dizer no meu fundador, ele é um testemunho. Ele é um grande testemunho. Deus disse que na casa da gente, Deus, o maior pregador dos pais com pregação. O microfone na mão, para esconder o chão e ensinar. Essa se mostra para mim que quando a gente transforma em cultural. Para dar para entender que até os também sabem que você está de cultura mesmo. Não sei. Você acha que para a gente trabalhar aqui? Contador de histórias. Ah, não? Não. É o homem de Deus. Entendeu com a Deus, não tem nada de dizer. Agora Recife, João de Deus. E aí eu, quando eu fiz para o Padre Pio, minha filha já viu o Padre Pio. Aqui eu disse, vocês estão bem cuidados, né? Adoração. Eu acredito que tem que ser isso. A mulher disse, pelo amor de Deus. Então, que a gente possa aprender a testemunhar como Padre Pio. Só como Padre Pio.
A chave que abre o coração de Deus é a oração. Nós precisamos orar. Orar sem cessar. E eu tenho grandes testemunhos. Isso aqui toca muito, porque foi irmão do irmão que amei esse testemunho. Ele já contou, inclusive está no YouTube dele. Não me lembro qual é a pregação, uma curiosidade mesmo. No meio da pregação, um dia eu estava no mal, irmãos. Estava no SAMU trabalhando. E aí, eu disse, abre o rio. Bota no pregação, não a pregação do Senhor no vídeo. Eu ia trabalhar de mercúrio de bateria. Eu já fiz 6 pregações do irmão. E aí, no meio da pregação, ele fala assim, ele é Pernambuco, disse o Jorge. Gente, eu tenho ele falando. Pernambuco? Peraí. Você entendeu para Pernambuco ou você falou dele? Disse o Jorge chamado Alessio. Mas conta esse tipo de coisa que eu contei para ele na Bahia. Aí eu comentei, se tornou um grande testemunho da gente. E ele me levantou no momento que eu mais pensava. Aí Deus era assim, seu testemunho. Por que, irmão? O testemunho não sustenta. Porque foi Deus que nos deu a sustenta. Porque é assim, o testemunho que sustenta. Porque foi Deus que fez o acontecer. Então, quando você está ouvindo, você está se achando para baixo, lembre-se do seu testemunho. Lembre-se do que você veio, que você é hoje. Porque amanhã só acontece. O outro já o outro só se busca no testemunho, cara. Você se vai entregando só ao passado, que levanta para o novo, para o passado, seu testemunho. Você sempre aprendeu calma também. Tem uma para 3 meses. Por isso que eu digo, eu vou botar meu testemunho daqui na tua frente. Eu escolhi para pedir o Espírito Santo. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho o que tu queres. Porque pode ter algum ouvido aí, de coração aberto, ou de mãos, e eu seja apenas um lápis na tua mão nessa noite. E aí eu digo, teu testemunho de vida, se você não sabe meu passado, nem você sabe disso. Mas eu sei o Deus que me levantou e compartilhou. Eu sou o Deus que pode transformar a nossa história. Então, esse testemunho do transplante, eu fiz porque depois eu fui lá no Brasil, porque tudo aconteceu, da maldade que eu tinha com os irmãos, de abusão de celebridade, porque eu andava com a muleta, tomava muleta que eu não sabia onde estava. As consequências vêm. Aí Deus eu não faço muito. Porque aos olhos do mundo, tudo pode ser apagado, mas aos olhos de Deus não. Entendeu? Porque tu tem que passar da mulher, vai nessa. Eu não posso viver preso ao passado, mas eu posso fazer um passado renovado pela força do Espírito Santo. Um passado que ficou com uma história nova, que foi apagado mágoas, falta de perdão, teve perdão, que não perdoava, mas perdoou porque se encontrou com aquele que vai dar todas as coisas. É isso aí. Que o seu testemunho seja o maior evangelho que você possa pregar. Uau! Resumo de vida de Messinho. Pode fazer um corte aí, viu? Deixa eu ver aqui. Esse foi o terceiro. É tu, João. Essa entrega mais de 10 anos assim. Tem mais. Rapaz, se você pegar, eu acho que a pergunta agora seria mais de quem vai ganhar. Eu vou responder o quanto porque a gente tem as missões de Deus nas casas, de fazer a família, estudar, Marcelo,
passava na cama mais vazia, no carro. Eu ia muito com ele, eu dizia, só dentro do meu coração. Um dia eu quero partilhar com eles. E aí, quando foi em 2011, a gente começou com uma preparação para a Assembleia de Deus, alguns irmãos aqui, eu já pregava, já pregava lá, Eduardo, já tinha uma experiência a mais. E aí Sérgio chamou muita gente, deu umas formações, e teve um encontro jovem. Aí isso aí é. Esse disse que vai pregar sim, a horário. Só que a gente não era mais jovem. E aí foi difícil demais, porque ele estava sempre era jogando, sério. Jovens. Estava lotado de jovens lá. E aí quando o cara, a mesa lá, o ministério levantou, fez o louvor, cantaram para pregadores, olha, todo mundo com sonhos. Eu peguei o meu dente, estudei, já estava namorando, esse sonho maravilhoso. Quando eu olhei assim, lá que eu vi que estava tá louco com isso. Perna cruzada, pensa para baixo. O Evangelho, pregar. Isso está marcado pelo atividade. Muita coisa marcada. E aí eu comecei a pregar e eu vi a final, pregando os 4 jovens. Esse jovem vai me dar. Esse tacão, outro. Quando eu voltei com um tapa na corre, jovem! Deixa pra dormir na frente do Facebook! Eu dei um pulo da cadeira e disse, esse é do meu! Que ele teve susto, pegou o burro do meu na mesa lá, pegou uma coisa de água, joguei. Se você veio lá do Rio da Palestra, aquele lugar de amor, aquele lugar de oração, o Espírito Santo disse aqui. E aí, passou que era difícil, não é fácil do Espírito Santo. Foi direto, mas depois que ele deu pulo ali, depois de um tempo que a minha me contou que me perguntar a ele sobre a minha pregação, sobre se eu poderia ser no corpo, uma cultura perfeita. Ele falou, não, você está entregado por quê? Porque a gente deve deixar o Espírito Santo. Nem todo mundo vai compreender porque como é nessa cultura só para falar? E quando pode acontecer, se o Espírito veio da onde é, só para onde ele vai para onde? Simples. O problema é você acreditar no Espírito Santo. Hebreus 11 fala que nós temos fundamento a certeza garantida daquilo que não se sabe, mas eu sei que a gente está. A minha fé é assim. Você está entendendo? Mas voltando à pergunta para vocês, difícil foi esse dia, difícil hoje. Não é mais difícil. E você evangelizar porque é na casa. Mas a Bíblia diz. Mas a gente também tem que entender o que Jesus deixou isso. Porque era caro. Um dia eu orava. E Deus colocou a tradição como eu acho que você já falou isso, mas eu não vi, viu? Escutei essa palavra de que ele impactado. E eu faço essa pergunta para vocês. De volta. Por que é tão difícil evangelizar a casa? É difícil porque
Muitas pessoas dentro da própria casa não acreditam que você mudou. Porque vê aquela pessoa que era antes, né? Já vinha caminhando aquela pessoa. E quando você dá uma virada de chave, aí caiu a bola. Aí quando você às vezes se altera, então estava rezando, estava pregando, pode parecer um erro. Mas assim, é uma emoção. E muitas vezes você não tem autonomia. Porque você sabe um pouco do outro. Às vezes você se acha incapaz, né? Você pode a essência da verdade. Se nós soubermos verdadeiramente viver na verdade que é Cristo em nós, esse é o seu a verdade e a vida. Se nós soubermos verdadeiramente o poder da verdade que é Cristo, nós nunca submeteríamos. Então, beleza, vai dar de Deus a verdade. O que Cristo é a verdade? Somos nós. Então, quando nós conhecemos o que diz Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos, não temos medo. Mas eu também conheço, então eu vou aceitar. Porque quem conhece a verdade aceita. Então, para mim, hoje, a carreira dele se serve, Deus te pode resolver. O difícil dele é já se nada falando. É casa. E mais? Eu acho que você já, essa próxima pergunta, você já fez um resumo dela, né? Eu só queria só complemento. Como você conheceu Jesus? Sim, foi dia 14 de abril de 2009, eu falei às 20h63. O conhecer verdadeiramente, naquela palavra que o chama, não cheguei a conhecer. Isso que eu chamava. O conhecer foi um dia, o conhecer foi dar um joelho, chorando muitas vezes, e aqui, ó, falar. Dois negócios, mas é dois, vai. Vamos dois. O conhecer foi aqui, ó, palavra. Joelho no chão, na palavra, entendeu? E quantas histórias, né? Uma das coisas que fez eu conhecer Jesus foi quando meus filhos de Deus, né? Eles passaram um momento difícil, né? E aí eles escreveram uma carta para mim. Eu vi o quanto Deus se revela. No dia 1 do outro de 2010, eu Deus fez essa frase. Porque está sendo muito grande. Deus me deu essa para a minha vida. Deus não olha para a nossa sociedade, mas para o nosso empenho em recomeçar. Recomeça. E aí, com poucos dias, meu filho mandou essa carta para mim. Pai, eu sempre vou te amar. Você é a melhor parte do mundo. Você é meu herói, meu amor. Meu amor por você não tem fim. Fico com muita saudade quando você viaja. Eu fico muito triste. Mas, obrigado por você ter me colocado em mim. Você é muito especial para mim. Te amo. Maiara, são pequenos detalhes que tem para isso. Isso aqui me fortaleceu muito. E outras histórias, mas o caminhar, eu lembro que a gente vai em casa,
além de ser muito difícil, é muito bom você ter uma esposa que caminha com você. Você ter uma esposa que conhece você tem que caminhar com Jesus. Como assim? De homem sabe que Jesus é tudo. Está aqui vivendo. Você pode fazer a pergunta a ela. Que a pessoa não vai sentar para a vida do pai, ela vai poder entender, mas ela está falando pouco. Né? Ela poderia ser a pessoa mais especial para minha esposa, minha mãe, mas eu sei que eu amo isso. Porque depois que eu conheci Jesus, depois que eu tive a experiência com Jesus, eu vi que ele era absurdo. Eu só tirei ela porque eu já conhecia Jesus. De onde ele me conheceu quando eu conheci Jesus. Mas essa não faz as coisas que eu preciso passar. Então, assim, conhecer Jesus é minha vida. Mas o verdadeiramente na Eucaristia é quando você conhece a verdade, que é Ele, e sabe que Ele não pode fazer aquilo que é errado. Você não sabe, Jesus disse. Mas eu faço o erro, vivo o erro. E do que eu deixo a Jesus não faço essa forma. A gente tem a graça de confessar, receber a absolução de pecado e pecador dos somos sempre, né? Mas a gente também, a gente quer mais um. A gente luta todo dia. Uma coisa eu digo para nós todos. Você disse que hoje no carro, e a Diana disse, o senhor vai ter que ir ninguém que Deus me chamasse, meus filhos tivessem se apaixonado. Assim não. Tem ouro, prata, ouro. É isso aí. Mas ela não foi pergunta agora. O último bloco. José Emerson. José Emerson. Qual versículo marcou sua vida? Faça uma reflexão sobre ele. Tem vários. Eu vou ler isso aqui, porque esse aqui é uma história. Esse aqui é um texto que foi escrito muito pouco. Eu não a conheci quando ela escreveu. Certo? Eu não a conheci. E ela escreveu da Tchau. E eu achei que a minha Bíblia qualquer coisa, não lembrava da época mais. Achei muito forte. Mas em seguida eu vou falar o pouco que me toca muito. Mas eu, quando abri aquele livro, vou falar isso. Nós dizemos sempre, Romanos 8, 28 e 29. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus não disse que seria fácil. Seguir os caminhos do nosso Senhor é ter que abraçar a cruz e com a dor carregá-la com amor. Sabemos que quando vier as tribulações, Jesus está no comando. Ele que manda no condicionamento, porque permite o sofrimento com as tribulações, porque parece que não vai acabar, para nos dar uma voz, para crescermos na fé, para aprender a louvar até nas tribulações. Eu creio no único Deus vivo entre nós. Sei que Ele nos protege e nos guia. Por isso, não poderíamos jamais reclamar ou murmurar, pois só a graça que nos dada gratuitamente nos basta. Tudo e todas as coisas passam mais o amor que Deus tem
por nós, ele jamais faltará. Que Deus te dê muita sabedoria, discernimento. Que Deus nos dê a graça. Que você cresça cada vez mais espiritualmente. Quando colocar Deus em primeiro lugar, não nos preocupes com mais nada. Porque Deus conhece tuas necessidades e te acrescentará o necessário para a tua vida. Deus está pedindo glorificado na tua vida, no teu vestir, no teu agir, no teu pensar, para que Ele seja exaltado. Ilumina o teu coração para que somente Ele seja glorificado na tua carne, na tua alma. Seja um santo de calça jeans, de sandálias havaianas, mas santos com o coração purificado pelo amor de Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tem certeza? Quando o texto diz que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, os discípulos compreenderam esse texto que me toca. Esse texto que eu vou ler agora, para mim é um texto hoje, que é uma das mais precisava aprender. Lucas capítulo 24, versículo 48. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o termo prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que seja revestido da força do alto. Quando eu vejo um título de Jesus, um versículo desse, isso é a última aparição aos 12. Jesus conversando com eles, Jesus tinha sabe peixinho, pãozinho com eles. E Jesus dá a palavra que eles precisavam ouvir. Qual? Voz. Eu escolhi para ser a minha testemunhas. Mas, aqui é um ponto chave para nós. Mas, espere a promessa. A promessa do Pai é porque o Filho ainda não tinha isso. O Espírito Santo sozinho, quando o Senhor fosse. Porque nós tivemos a era dos pais, a era dos filhos, agora vivemos a era do Espírito. Então, Jesus está mandando os discípulos ir, então, ele não está nessa vida aí. Jerusalém. Jesus está mandando os discípulos voltarem para Jerusalém. Lá fora onde tudo começa, Atos dos Apóstolos, você vai ver todo esse texto. Os discípulos voltam para Jerusalém. Espera a promessa do Pai. Qual a promessa? Porque ele termina dizendo que seja o Senhor vestido da força do alto. Atos 1, 8 vai dizer que o Espírito Santo descerá com a força que vem do alto para nós. E aí os discípulos compreenderam que eles tinham que voltar para onde? Para os funcionários. Eles voltaram para Jerusalém, que era a cidade. Voltaram para o quarto de cima, que era o lugar de oração. Onde Jesus orava com eles. Aí, se a gente for para Atos 1, 14 em diante, diz o texto que estava Pedro, Paulo, Pedro, João, Tiago. Como é bonito. Tomé. Diz aquele que crê, sim, meu. Você tem que aceitar sem Deus. Voltando eles, então, para Jerusalém, do monte chamado da Oliveira, que estava perto de Jerusalém, tendo entrado no cenáculo, subiu ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eles eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, os zeladores dos irmãos de Tiago. Todos eles perseveraram
O nome desse era só que é um pouco chato. O que eles venceram? O que o povo vence mais hoje? Aí a gente é perseguido. Entendeu? Então, para ser testemunho, tem que perseverar. Para ter testemunho, vai ter que lutar. Aí diz assim: juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus. Por que Maria tinha parado? Ela perseverou. Ela perseverou, mas você porque se ela não tivesse o Espírito Santo, mas ela foi primeiro, ela foi até os pés da luz, ela obedeceu para Jerusalém, ela ouviu os ensinos, ela viu que Paulo queria dirigir, ela sabia que Paulo ia vir, ela sabia que tinha que acolher. Bom, ela fala de Jesus não falar dela, não é possível, cara. E o cara batendo e dizendo, não, Maria não pode fazer. Jesus fala com você, você é um qualquer? Eu não sou um qualquer, ele fala comigo, né? Imagina ela, que tem o dentro dela. Entendeu? Então, eles esperaram o quê? O poder tem, que poder tem? A vida do Espírito Santo. Agora aqui tem um mistério extraordinário. Sabe o que teve aqui? Atrito. Não é isso? Sabia não, né? Atrito gera o quê? Atrito vai gerar. Você tá, né? Guardou. Atrito gera fogo. Passar até 20 preso. Eles esperaram 50 para chegar até Pentecostes, para 40 já está morrendo, vai estar ensinando isso. Faltava 10 dias, Jesus vai estar mistério dele. Você é mágico, eu quero ver agora. Ei, quando as coisas apertam na sua vida, é porque Jesus está querendo que o povo desça, que o Espírito Santo venha. Agora, que Espírito Santo nós, irmão. Nós somos da época, sabe de quem? Do que mais escreveu essa Bíblia. A palavra do qual ele não tocou Jesus, ele não viu. Ele ouviu uma voz de mundo. Ele ouviu a voz de Jesus. Como vocês querem na Bíblia? Caralho, não é igual. Diferenciado. São João Pisó, que se o coração de Cristo na terra. São João Pisó, que não é nada não. O coração de Cristo na terra. A Bíblia relata o nome de Jesus 500 vezes. No Novo Testamento, relata o nome de Paulo. Mas essa é uma aliança aqui. Caralho, que você pediu o Testamento. Perdeu a vida. Como, velho? Não dá pra cair aqui. Quando ele conheceu, eu disse. A pergunta de vocês, como você conheceu Jesus? Mas a gente pede para ele, a gente não vai fazer um vídeo. Eu não acredito, cara. Cada vez eu pedi Jesus. Não lutar pela sua fé. Você tem que lutar por Jesus, você tem que ser uma mudança. Você tem que chegar no seu campo e olhar para Jesus. Eu cheguei, a pessoa já pensa que é meu velho. Eu tinha falado, a pessoa chega e diz. Talvez você chega assim, algo se fizesse que fica medo de você hoje, se olhar assim uma mulher, mas foi em Cristo Jesus, agora que dói, dói. Você ser um exemplo no Cristo vivo, no tempo que nós estamos vivendo, Carlos da Cruz, que viu ali, um exemplo maior, Padre Pico, em 68, São João Paulo II, você vê um Padre Léo, como o seu João Batista, do nosso tempo,
história do grupo esposo, Madre Teresa do Calcutá. Aí ele olha para nós. O que a gente está fazendo? É tipo, a cara faz um momento de oração na rádio, faz um momento de oração no grupo, faz um momento de oração na rua. Eu sou de Cristo. Não é isso mesmo. Será? É. Mas quantas vezes pregar na igreja? Mas quantas vezes visitar? Mas quantas vezes visitar alguém na casa do filho? Mas quantas vezes mas quantas vezes não abrir os velhos? Por isso que eu disse que o procurador era exemplo. Ele começou a abrir os velhos. Ele era mais do velho. Cuidar. Quando os filhos vossos pais não abrem os velhos, porque não é nada. Entendeu? Então, assim, o Espírito Santo, ele é lindo, maravilhoso. Ele é quem nos renova todos os dias. Mas que nós possamos ter exemplo para esses nomes. Você não consegue algo, cara. Não arrepentou. Paulo chegou e chamou de velho que já mas veja o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo. Atos 9, tem que ter o nome de Deus, está lá. Agora você fez qual foi a terceira? Que é o seu exemplo. Quem foi o exemplo de Paulo? Isso. Olha com a sua mão. Eu sou por ele, meu irmão. Quando a gente vai ter exemplo alguém. E o senhor falou, ó, vai vir uma aqui chamada Ananias. Ananias disse, ó, Ananias, vai, porque eu estou dando ó. Por favor, já recebeu do sacerdote. Aí, ó, o sacerdote dá uma ordem, o povo desobedece. Não, porque o sacerdote é isso. É uma ordem do sacerdote, porque a pessoa de Cristo, ele representa Cristo. Para nós, não é perfeito. O irmão aí, não é certeza. Você quer ouvir. Mas para a igreja, você não entendeu o que é a igreja. A igreja é carne para testes. Magistério, tradição. Não há na igreja. Tem história, aí, séculos falando. Muitos séculos. Muitos anos. Então, a gente possa ser verdadeiramente testemunhas, como São Lucas diz, no capítulo 24. Vós sois meus testemunhas. Vós. Que a gente possa perseverar na oração, fé, na caridade do amor ao Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Se deixar, a gente fazer uma vigília, né, Marcelo? Mas amanhã todo mundo trabalha, né? Todo mundo está aqui pela honra e glória do Senhor, por chamado de Cristo, é claro. Eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram aí nosso programa. Vai ficar gravadinho aí no Instagram de João. Depois ele vai fazer uns cortes aí, vai mandar para o Messinho também. Mas aqui eu só agradeço a você pela sua presença. Qual é o nome dela? Maria Clara, filha do Messinho, que está aqui com a gente. Que Deus abençoe, tá? Não só você, mas toda a sua família. Messinho, esse homem de Deus que tem aí, levando a palavra de Deus por onde quer que vá. Não só na igreja, mas também no seu trabalho, no seu trabalho, que é onde trabalha muito, viu? Onde você procura, você vê, na água, no Zambu, onde a gente procura, a gente vê. E que Deus te abençoe, meu irmão. Eu agradeço a você por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente hoje, tá? Agradeço a cada um de vocês que assistiram, João. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Agradeço o pessoal aí. Sabe, pessoal, que nos convida, nos vem, cada um dos episódios, meus amigos, nos convidou. E, para finalizar, Netinho, o que você achou desse novo projeto que está se iniciando para a honra e glória de Deus?
Olha, o João é muito bom. É um projeto de evangelização precisa. Um projeto de evangelização é um fortalecimento. Tanto para quem vai vir, para vocês que vão ouvir, que vai estar aí fortalecendo, talvez vai ter uma troca de conversas. E para quem está ouvindo, eu tenho certeza que é maravilhoso. Eu dizia, eu dava agora para o meu filho, agora que Deus falava ali, eu dizia quanta graça, né? A gente tem esse desafio para falar com as pessoas, pelo amor de Deus. Abençoado pelo amor dele, hoje ele não está mais no meio, fez o seu passo, né? Foi uma pessoa que representava ele, o nosso primeiro papo, a sucessão dele. Que ele ficou olhando as graças que Deus faz. Tem coisa que chega na minha vida, até hoje eu digo, mas é a igreja, nós vivemos verdadeiramente, a igreja está no Jerusalém, né? E quando eu vejo isso no Jerusalém, é porque Jesus querido, que tudo vai começar. Então, a nossa fé, a família dos apóstolos, né? Como o apóstolo Paulo acreditou nos apóstolos, nós também acreditamos. E eu sempre me identifico tão lindo, porque quando Paulo chegou, Matias, Tiago, todos ficaram meio bravos, dois estão aí para fé. Ele olhou nos olhos semelhantes. É algo diferente. Um homem de Deus sempre assim. Então, pode ser de Deus, você que está nos ouvindo, um abraço. Obrigado por estar conosco. Que a graça de Deus visite sua casa, que o Espírito Santo possa nessa noite te dar um lindo sonho. E transformar todas essas tuas situações, tudo que está impossível, se torna possível. Você que está nos ouvindo aí, se é como enfermidade, como não a tua enfermidade, entre vocês. Entrega ele, que ele possa te visitar com a chamada que ele agora. Uma mulher que falar como eu disse, eu queria te ouvir, que tu falasse comigo. Você está muito debilitada. A palavra é essa. Você está muito para baixo. Escuta, Senhor. Escuta. Jesus quer te libertar. Jesus quer te dar uma nova história. Não te apega ao que passou. Direto para uma nova mulher. É que eu cabeça. Como a Davi de Maria olhou isso. Viu o maior sofrimento do seu filho. E aí ela estava bem corajosa. Seja forte. Seja corajoso. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Um abraço para você. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Se viver aí, a pedidos. Messi, muito obrigado mais uma vez, tá, pela tua presença. Sabe, você pode contar com a gente. Né? Messi, qual vai ser o dia da subida ao monte novamente? Estou vendo a data, só vai ver o que a gente coloca nas redes sociais. Faço para chegar. Deus. Se avisa. Vai ser aqui. Tudo é um mistério. Como dizia a Frazão, tudo é mistério de Deus. Não adianta a gente querer entender o mistério de Deus. Tudo é mistério. Já está dizendo tudo, já começa logo a rolar. E é verdade, a gente sabe que isso que a fé está vivendo em nós. Esse que eu fiz um chefe, amor pessoa. Quando morre alguém, pode salvar. Eu não. A gente tem que saudar.
Fred, pensa direitinho. Por quê? Porque a gente disse que Cristo morreu numa cruz. E por que ninguém disse a nada dele? Essa paixão. De chora. Porque ele não está morto, ele Ele está entre nós. está vivo aqui. A gente não sente a falta porque ele sempre está perto. Falta de quem está vivo. Entendeu, irmão? Está na Eucaristia aqui no lado de nós, esperando que nossa sexta-feira apresenta o pão, dizendo: vinde a mim, vós todos que está descansado, eu vos aliviarei. Mas faz tudo. Só vem dar só vem. Vocês querem dizer: vinde a mim, vós todos que está descansado, eu vos vos aliviar. Vamos ao Cristo. Abraço. Obrigado, meu irmão. Fica na paz. Um beijo no coração. Vocês estão ouvindo aí. Tá? Que Deus abençoe. Esse foi o programa Deus Fica Comigo. O primeiro programa de conversas, perguntas, podcast de amigos. Junto com Cristo, claro. E a gente vai fazer mais, tá? Mestre vai vir mais uma vez aqui, pelo amor de Deus. Mais umas vai estar por aqui. Quem sabe que da próxima filha dele vai falar um pouquinho também. Vai se preparar, vem aqui com a gente também. A esposa de Messinho, que tem muitos testemunhos. Eu sei que Messinho, essa é a menina que pregava quando era pequenininha, não? Que orava em língua desse tamanho. Era, João. É porque eu acho que não era tempo de João, não. Ela levantava a mãozinha aqui, ó. Desse tamanho e orava. Teve uma vez lá em Deus, eu pegava na rua, aí a canção só foi nós, e aí ela estava de lado assim, não, negócio que eu tenho muitos vídeos lá dentro. E ela já estava lá, e ela perguntaram a ela, ela estava olhando, ela estava intercedendo pelo meu pai. Aí veio uma criação, uma genética forte, graças a Deus. Né, Messi? A criação em si, a educação é com certeza, mas mais difícil da evangelizar em casa. Porque vai vir na adolescência, vai vir. E mesmo a gente sendo pai, a gente tem que corrigir, a gente tem que puxar a orelha. Se dói, tem hora na gente, a gente tem que fazer isso. E para fazer isso, tem que ter autonomia de pai. Esse capítulo 6 lá os pais que aprender. Filho, obedecer aos pais. Pai, educar os outros na bolsa. A educação é isso. Da escola. É verdade. A educação não é da escola, não. E hoje tem uma educação boa. A educação se mostra de berço. A escola é complementar da educação. Entendeu? Mas é isso aí. Eu digo direto a elas que se apaixonam por Jesus. Maria Clara. Devota de Padre Pedro. Eita, nós somos. Consagrada a Nossa Senhora. No próximo eu trago minha esposa, trago a Raquel e trago Maria Clara. Vamos fazer uma pergunta a Maria Clara. Né? Pergunta sobre família, né? Pergunta sobre família. Então, cheio no coração de vocês, obrigado. Fique na paz, esse foi Messinho. Para quem não conhece, o Messinho do Resgate, toda quinta-feira tá por aqui na Igreja São Sebastião, a partir das 7, né? 7h30. 7h30. Na quarta-feira tem lá em Alto Bonito, Resgate. Também alguns aí. E aí, quando você também quiser uma missão na sua casa, você tem que entrar em contato conosco, que a gente vai até a sua casa. Tem sido difícil, né? Tem algumas casas que eu fui visitar esses dias e tem outras que eu estou para ir. Mas a gente vai chegar lá, com a graça de Deus. A messa é grande e os operários são poucos. Né? Mas a gente pior. A messa é grande e os operários são poucos. Nós estamos Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso para conosco, misericordioso para conosco. Queremos também agradecer aos nossos padres. Viu? Nós temos grandes padres na nossa cidade. E nós não podemos parar de rezar por eles e agradecer a Deus pela vida deles. Começando pelo Monsenhor Miguel, que é um pai dessa cidade. Temos o Padre Arandi aí que nos apoia em todos os sentidos, apoia vocês também, eu tenho certeza. Ele apoia a evangelização. Temos hoje o Padre Fábio lá na paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, que tem feito um trabalho extraordinário. Né? E temos o Padre Samuel em Alto Bonito. Né? E na nossa região, muito bom. Tem o Padre Samuel que faz o trabalho lá em Barra, o Padre Israel. Né? Todos os padres da nossa região têm sido
grandes evangelizadores. E é isso, a nossa missão, gente. O catecismo da igreja diz, para nós orarmos pelos nossos sacerdotes, e eles oram por nós. Vamos em frente. Deus abençoe o cheiro no coração de cada um. Você que está nos ouvindo, o cheiro também no coração. Fica na paz. Amém. Desejo para você força, foco e fé. Força para acreditar que é possível alcançar. Foco para lutar sem desistir ou duvidar. Fé para realizar seus sonhos ainda mais depressa do que você imagina ser capaz. Fique com Deus. Um abraço. Cheiro no coração. Fui. Vamos gravar. Espírito. E meu celular descarregou? Meu descarregou não, vai. Aí, tá vendo? Descarregou.